Teleaula Natal. Opa, pessoal, olha aqui nós mais uma vez, professor Eris Araújo. A aula de História é a nossa 19ª aula. O nosso tema hoje é a História dos Movimentos Sociais no Brasil. Eu estou vestido uma camisa azul, uma calça escura, eu sou grande e barbudo. E o meu sinal no Libras é assim, a mão fechada, passando sobre a barba. O que iremos estudar hoje? Vamos estudar diversos movimentos sociais. Veremos alguns. O anarcossindicalismo, depois passaremos pelos movimentos LGBTQ+, o MST e o MTST, movimentos religiosos, os movimentos antirracistas e a Marcha das Margaridas, movimento dos excluídos, movimento ambientalista, movimento estudantil. O nosso primeiro movimento chama-se anarcossindicalismo. Opa! Qual a origem dos movimentos sociais, professor? Não podemos esquecer que o homem é um ser político. Nós participamos da cidade, nós participamos da poli. E a sociedade humana, ela está dividida em dois grupos sociais distintos. Aqueles que dominam, que são proprietários do meio de produção. O que é meio de produção, professor? Terra, as fábricas. E um grupo que apenas tem a sua força de trabalho para vender, que são os trabalhadores. Como a sociedade está dividida entre esses dois grupos, surgem conflitos. É aí que entram os movimentos sociais. Os movimentos sociais são esse grupo que está nas camadas inferiores da sociedade, lutando por melhores condições de vida. E tudo começa aqui no anarcossindicalismo. De onde vem esse nome, professor? Anarcossindicalismo. Vem dos anarquistas. No Brasil, nos anos 30 do século passado, chegam ao Brasil diversos grupos. Dentre eles, os anarquistas. E o que são anarquistas, professor? Anarquismo é bagunça? Não. Anarquismo é uma ideologia. Ana significa sem. Opa! Ana, dor, sem dor. Ana, aerópio, sem oxigênio. Então, anarquismo, anarquia sem governo. Então, esses grupos, majoritariamente italianos, que chegam ao Brasil, dão início às nossas primeiras reivindicações. São os grupos que lutam em defesa dos trabalhadores. Aparece aqui um segundo movimento social, movimento urbano LGBTQIA+. Professor, quer dizer que os homossexuais criaram um movimento? Sim, dois grupos sociais merecem destaque aqui. No século XX, mulheres e homossexuais vão conquistar inúmeros espaços na sociedade brasileira. Você não pode esquecer que no início do século passado, os pais escolhiam com quem você, menina, ia casar. No nosso século ainda, um rapaz ou uma menina que assumisse a sua homossexualidade era extremamente criticado. Então eu quero que vocês percebam que chegou uma hora que esses rapazes e essas meninas que tinham uma outra opção sexual, que não era aquela da tradição, precisaram se organizar para conquistar um espaço social. O resto é preconceito. Eu não estou dizendo aqui que ser homossexual é melhor ou é pior. O que eu quero que nós percebamos aqui, um grupo social que era colocado à margem da sociedade, que não tinha direito a expressar aquilo que sentia. Olha que coisa. Imagine você ser criticado por beijar a pessoa que você ama. Imagine você ser criticado por desejar morar com a pessoa que você ama. Era isso que acontecia. Então, como a sociedade precisa de conquistar espaço, ou seja, esses grupos sociais precisavam conquistar espaço nesta sociedade, eles se organizam
e criam esse movimento em defesa de todos aqueles que não se sentem nesse padrão da sexualidade. Professor, qual o padrão sexual correto? Não existe. Eu posso até dizer que o mundo tem 7 bilhões de habitantes e 7 bilhões de preferências sexuais. Por quê, professor? Para nós, seres humanos, a sexualidade é uma atitude cultural. Para um cachorro, para qualquer outro animal, o sexo é uma atitude orgânica. Um desejo do corpo. Para nós, não. A sexualidade virou um comportamento social. Então, essas pessoas que tinham um comportamento sexual diferente daquilo que a sociedade impunha, foi preciso lutar para conquistar o seu espaço. Ninguém se torna melhor ou pior a partir da sua preferência sexual. Então, precisamos compreender que esses rapazes e essas moças, as pessoas que não se sentem no padrão da sexualidade vigente, precisaram lutar para conquistar o seu espaço. Por isso que o LGBTQIA+, é também um movimento social importante. Aparece aqui um outro movimento social. Vocês estão percebendo, o que nós estamos fazendo é passando ou fazendo uma viagem por vários movimentos sociais. E aqui aparece um movimento rural, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Professor, o MST é o quê? É vagabundo, preguiçoso, vai invadir minhas terras? Não. E aqui eu queria que você fizesse uma pesquisa. Encontre uma fazenda produtiva que foi invadida pelo MST. O professor Nato falou de maneira maravilhosa sobre a função social da terra. O que é que significa isso? A terra em nosso país tem que cumprir uma função social, ou seja, tem que servir a sociedade. Se eu tenho uma terra que não está produzindo nada, que não está tendo nenhuma utilidade, é essa terra que o pessoal do MST invade. E aqui aparece na nossa imagem 3 grupos interessantes. Eu botei fumaça, comida para porcos e armas. Olha que coisa. Eu tenho um grupo da sociedade humana que produz fumaça, os vendedores de carro, as indústrias de automóvel. O carro é assim, o cigarro do planeta. Eu nunca vi ninguém brigando no meio da rua para acabar com esses que produzem fumaça. Tem um grupo no Brasil que produz comida para exportar. A maioria dessa soja produzida é para alimentar porcos na Índia. Ou seja, os caras produzem alimento, destroem a floresta, poluem os rios e produzem comida para exportar, para alimentar porco no resto do mundo. Mas eu nunca vi ninguém aqui pulando, gritando contra esse grupo que produz comida para porco. Tem um grupo grandioso no mundo que produz armas. Que também nunca vi ninguém reivindicando. Acabem com a produção de armas. Mas nós escolhemos o MST, que produz alimentos. Alimento orgânico. Então, o que é o MST? Grupo de homens, grupo de mulheres que lutam pelo direito à terra. Opa! Lembra do professor Nato? Falou na Constituição, na nossa Constituição Cidadã, sobre reforma agrária, o direito à terra. Então, esses homens e essas mulheres, por não ter direito à terra, criaram esse movimento, um movimento que produz alimentos e luta em favor para que todos tenham terra. Seguindo essa linha, aparece aí um outro movimento, movimento urbano, movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. E aqui aparece mais uma vez a ideia da função social. Ou seja, a terra tem que ter uma função social, a cidade também tem que ter uma função social. E a Constituição, que Nato falou muito bem, nos garante o direito à moradia. Esses homens e essas mulheres, essas famílias, mais uma vez eu mando você pesquisar. Encontre uma casa que mora a pessoa que foi invadida
pelo pessoal do MTST. Não existe. O que existe no Brasil é um déficit habitacional. Inúmeras pessoas que vivem nas cidades e não têm direito a uma moradia. Em algumas cidades brasileiras tem uma coisa absurda. A quantidade de prédios abandonados, às vezes, é maior do que a quantidade de pessoas morando na rua. É aí que entra o MTST. Pessoas que se organizam, invadem essa terra, no caso do MST, invade esse prédio, no caso do MTST, que não está cumprindo a sua função social. E a lei brasileira é favorável a isso. Se você tem uma casa e ela não tem a função social, a própria lei já pune de várias formas. Então, qual é a ideia do MTST? Acabar com o déficit habitacional, acabar com pessoas morando debaixo de viaduto, pessoas dormindo no meio da rua. Professor, por que é um movimento social? Porque tem uma classe, lembra? Uma classe que é proprietária dos meios de produção, não permite que todos tenham acesso à terra, à moradia. Então o MST também entra nesta ideia de uma luta por dignidade, uma luta por moradia. Vivemos em sociedade, então todos deveriam ter o mesmo direito social. E aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Movimento religioso, pastoral da juventude. Eu tenho aqui uma imagem de dois meninos, um menino e uma menina de braço erguido, a palavra pastoral da juventude. Professor, o que é pastoral da juventude? Nos anos 60, surgiu uma ideia da Igreja Católica que é a teologia da libertação. O que é isso? Ao invés de eu rezar para Deus me dar um carro, me dar uma casa, me dar um emprego, eu passei a pensar em uma sociedade onde todos vivessem bem. Eu passei a pensar em uma sociedade onde todos tivessem direitos. Ninguém sem terra, ninguém sem moradia. E membros da Igreja Católica abraçaram essa luta. Teologia da libertação. E a igreja aí tomou uma atitude maravilhosa. Opção pelos pobres. A Igreja Católica, em um determinado momento, disse: nós, enquanto igreja, temos que defender aqueles que necessitam. É um movimento a nível mundial, um movimento extremamente forte no Brasil e, em particular, no Nordeste. E melhor ainda, um movimento extremamente forte no Rio Grande do Norte. E aqui eu queria abrir um espaço para fazer uma homenagem a dois senhores que contribuíram demais para a juventude do Rio Grande do Norte. Padre Sabino Gentili. Esse homem um dia nos disse assim: se eu continuar ensinando apenas os ricos, estarei alimentando ou criando os tiranos do amanhã. E esse homem usou essa trilogia: ver, julgar e agir. Olha que coisa maravilhosa. Só isso que ele nos ensinou. Qual o problema do meu bairro? Qual o problema do seu bairro? Qual o problema da sua comunidade? Primeira coisa que devemos fazer é descobrir, ver, perceber as dificuldades do meu bairro. Segundo, o que devemos fazer? Julgar. Julgar aqui é analisar, encontrar soluções. Professor, quem traz a solução? Era Padre Sabino? Não. A própria comunidade. Eu estou falando de movimentos sociais. É a sociedade que identifica seus problemas, é a sociedade que encontra a solução, que é o agir. Então, esse senhor morreu recentemente, morava em Mãe Luísa e naquela comunidade fez um trabalho maravilhoso. Esse senhor assume plenamente aquela ideia da pastoral da juventude, a opção da igreja pelos pobres. Obrigado, Padre Sabino, por tanto colaborar com a juventude dessa cidade
em defesa daqueles que mais precisam. Um outro senhor que merece também o nosso elogio, que merece o nosso respeito, a nossa dedicação, Padre Tiago. Tiago é belga, chegou no Brasil no início dos anos 70. E Tiago também assume essa ideia em defesa dos mais pobres. Tiago vai criar um projeto Elo, um imenso projeto social, onde jovens das quintas do Bairro Nordeste, de Felipe Camarão, da Zona Norte, esses jovens vão se envolver de tal maneira com a pastoral da juventude, e eu vos garanto, esses dois senhores, Sabino e Tiago, fizeram com que inúmeros jovens passassem a sonhar. Professor, ele nos deu o quê? Nada. Poesia, música, encontro, leitura. Se você ouvir por aí alguém dizendo, Deus está acima de tudo, Deus está acima de tudo, com certeza essa pessoa entende muito pouco de Deus. Está lá nas orações. Ele está no meio de nós. Foi isso que Tiago Sabino nos ensinou. Que Deus não era aquele ser supremo, que eu pedi um carro, que eu pedi um emprego. Não, Deus era aquele que convive comigo, sabe, a sua imagem e semelhança. E muita gente foi salva por esses dois senhores. Muitos jovens saíram da escuridão do analfabetismo para uma vida dedicada ao outro. Tadeu, lá na Roca, Edivan Martins, Inaldo Matias, Rosa, como diz o nosso grande poeta Babal, éramos todos irmãos erins, coordenado por esses dois senhores, Tiago e Sabino. Então, a Pastoral da Juventude é um movimento social extremamente importante da Igreja Católica que fez com que muitos jovens da cidade do Natal trilhassem novos caminhos. Esse professor que vos fala veio daí. Movimento antirracista. Olha que coisa linda Chico César nos apresenta. Chico César diz, deve ser legal ser negão no Senegal. Poeticamente essa frase é linda. Mas o que é que nós podemos pensar a partir disso? Ei, o movimento racista deseja que tem que ser legal para o negão em qualquer lugar do mundo. Imagine você ser perseguido, ser olhado diferente, ser tratado diferente por ser negro. Imagine você entrar no shopping por ser negro, o segurança ficar te seguindo. Imagine você ser abordado na rua por ser negro. Lembra da minha primeira aula? Nosso aluno Gabriel foi morto só por ser negro. Quantas pessoas perderam emprego por ser negro? Quantas pessoas não conquistam emprego por ser negro? Por isso que esse movimento antirracista não é um movimento dos negros, mas tem que ser um movimento de toda a sociedade. Mesmo nós, que não nascemos negão no Senegal, como diz Chico César, precisamos entrar nesse movimento. Precisamos defender a ideia de que deve ser legal ser negão em qualquer lugar desse planeta. Porque nós não podemos permitir que homens e mulheres sejam tratados diferente só por ser negro. E isso vale para qualquer grupo inferiorizado. A mulher não pode ser tratada diferente. Os homossexuais não podem ser tratados diferente. Então, mais um movimento para nós pensarmos. Movimento antirracista. Que atitude você já tomou contra o racismo? Ou melhor, você já pediu perdão pelaquela besteira que você disse, agredindo uma outra pessoa por causa da sua cor? Então, entramos nessa luta para que Chico César
diga, deve ser legal, ser negão em todo lugar. Movimento urbano, Marcha das Margaridas. Eu trago aqui em particular, a professora falou do movimento das mulheres, do feminismo. E aqui eu quero apresentar esta mulher. Margarida Maria Alves, uma paraibana, líder sindical. Essa mulher foi assassinada por ser uma líder sindical. E ela foi assassinada no início dos anos 90. No ano 2000, as mulheres incorporaram esta ideia da Marcha das Margaridas, a Marcha da Margarida em homenagem a Margarida Maria Alves. E as mulheres no campo, as mulheres na floresta, nas cidades, vão lutar contra toda a violência contra a mulher. Porque nessa sociedade que nós vivemos, infelizmente, graças ao machismo, as mulheres são tratadas de maneira inferiorizada. E a Marcha das Margaridas, você tem uma imagem, uma faixa na frente com o nome Marcha da Margarida, e uma imensidão, um grupo de mulheres lutando exclusivamente. Então, a Marcha das Margaridas é um movimento urbano, um movimento das mulheres do campo, das mulheres da floresta, das mulheres da cidade, contra toda e qualquer violência sofrida pelas mulheres. Nós vamos agora a um novo movimento. Nós passamos pelo anarquismo, pelo movimento LGBTQ+, passamos pela Marcha das Margaridas, passamos pelo movimento pastoral, passamos pelo movimento antirracista. E agora vamos a um movimento extremamente importante. Todos são maravilhosos e importantes. Mas esse merece destaque. Por quê, professor? Porque esse tem a ver com a sobrevivência do ser humano. Ei, quando nós estamos defendendo o planeta, ninguém está defendendo o planeta, não. Está defendendo a sobrevivência do ser humano. Porque se nós tratarmos mal esta casa, a imagem que você tem aí é uma mão com o planeta e as suas mais diversas espécies presentes. E quem são os grandes inimigos do planeta hoje? Primeiro, a poluição. Desde essa micropoluição que nós praticamos no dia a dia, o uso de material descartável, passando pela macropoluição dos automóveis, dos aviões, a poluição da indústria, a poluição dos mares. Então, aí os índios nos fornecem uma ideia linda e maravilhosa. Precisamos tratar a terra como nossa mãe, a mãe terra. Para isso, é necessário acabar com o desmatamento. Uma árvore gigante numa floresta tropical, ela funciona assim como uma bomba que tira a água do solo e joga no meio ambiente. Então é preciso cuidar dos rios, é preciso cuidar das florestas, para que esse ambiente, essa casa que nós moramos, sobreviva. Ela sobreviverá. Nós não sabemos ainda. Mas eu quero que vocês percebam que o movimento ambientalista é um dos mais importantes para a sobrevivência do planeta. E aparece ali poluição, desmatamento, pegada ecológica. Professor, o que danada isso é a pegada ecológica? Na nossa vivência, nós precisamos da Mãe Terra. Tudo que nós usamos no planeta Terra, seja da coisa mais chique, a coisa mais simples, a coisa de alta tecnologia, seja uma fruta, veio
da Mãe Terra. Nada que existe na Terra gerou-se sozinho. A Mãe Terra é a matéria-prima de tudo isso que existe. Então, a minha pegada ecológica é eu analisar. Quando eu estou consumindo, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou agredindo ou não a Mãe Terra. A roupa que eu uso agride ou não a Mãe Terra. Se eu estivesse usando um casaco de pele de animal, então a minha agressão à Mãe Terra era muito maior. O que você não pode esquecer é que todos nós agredimos o planeta. Minha camisa de algodão veio da Mãe Terra. Mas a pegada ecológica, você tem essa consciência daquilo que você está usando. É você tomar consciência de como você está usando os recursos naturais. Então, o consumo exacerbado de qualquer coisa é uma grande agressão ao planeta. O uso indiscriminado do carro é uma grande agressão ao planeta. Então, os movimentos ambientalistas fazem parte desses movimentos sociais e entra como um dos importantes para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Aparece aqui agora movimento estudantil. UMES, UBES e UNES. O que é UBES? União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, UBES, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e a UNE, União Nacional de Estudantes Secundaristas. Aparece aqui na imagem uma faixa por uma escola pública de qualidade e um grupo de estudantes. Você, estudante, o que você já fez em defesa da sua escola? Que reivindicação você já fez para a melhoria da qualidade do ensino? Essa é a ideia do movimento estudantil. O movimento estudantil, ele surge na iniciativa de melhorar a escola pública, de melhorar a qualidade da escola que nós vivenciamos. E aí, é como um trabalho de mão dupla. Professor, aluno, aluno, sociedade, aluno, família. Porque a escola pública tem que ser o nosso bem maior. E o professor Matos falou do regime militar, e esses movimentos, UMES, UBES e UNE, foram proibidos durante esse período. E aqui em Natal ele foi reorganizado nos anos 80. Mas o movimento estudantil é mais um movimento social muito particular nessas três instâncias: municipal, nacional a nível secundarista, que o UBES é um movimento a nível secundarista, e a UNE a nível universitário. Então, é uma luta da sociedade em defesa, em favor da escola pública e gratuita para todos, que é o grande caminho que nós temos para mudar uma sociedade. Através da escola de boa qualidade, é da escola que nascem todos os cientistas, todos os artistas, todos os seres pensantes, todos os músicos, os poetas. Sem escola, eles não têm como surgirem. Por isso que a escola é uma coisa tão importante. Não existe vacina sem escola, não existe poesia sem escola, não existe música sem escola. Por isso que a escola é um elemento fundamental, extremamente importante para a nossa sobrevivência enquanto sociedade. E os movimentos sociais, em particular o movimento estudantil, no Brasil teve uma vitória maravilhosa. Aparece aqui a imagem, fora Collor, impeachment já. Vocês não lembram, vocês estudantes do 9º ano, são muito jovens, mas os seus pais com certeza participaram dessa luta da sociedade brasileira contra um governante. Um movimento fora Collor, onde os estudantes pintaram suas faces de verde e amarelo, de preto, das mais diversas cores, e surgiu um movimento chamado Os Caras Pintadas, onde a juventude foi para a rua para pedir o impedimento
do presidente da República. Eu não quero aqui defender esse ou aquele presidente, acusar esse ou aquele presidente, não é minha função. O que eu quero que vocês percebam é a força do movimento social, a força da sociedade organizada, o poder que essa sociedade tem. Lembra? Os anarquistas conquistaram melhores condições de trabalho, conquistaram uma redução da carga horária. Os homossexuais e as mulheres, através das suas lutas, conquistaram mais espaço social, o direito a serem respeitados, o direito a viver em sociedade sem receber nenhum xingamento, o direito a ser tratado como qualquer outro cidadão. A igreja criou um movimento em defesa dos mais pobres, onde organizou a sociedade para que esse homem mais simples também sonhasse com o reino do céu, sonhasse com a sociedade melhor, né? Os homens e as mulheres negras lutaram e lutam ainda por mais espaço na sociedade. Então, o que nos interessa aqui é vocês perceberem a força do movimento social. Cabe a você que me assiste, cabe a você aí descobrir qual a dificuldade de minha comunidade. A solução está onde? Em vocês, na organização social. Então, os caras pintadas, esse movimento estudantil, tirou o presidente da República, foi à rua com cara pintada, e aparece aqui uma grande vitória do movimento estudantil. Aqui aparece mais uma vez a cidade do Natal. A escola Ateneu Norte Rio Grandense foi uma das primeiras escolas do Brasil a ter eleições para diretor. Olha que coisa maravilhosa. Os movimentos sociais, o movimento estudantil conquistou o direito de votar para diretor. Pronto. Essa é a grande lição dos movimentos sociais. Cabe à sociedade buscar novas conquistas, buscar melhorias para a própria sociedade. E não tem outro caminho, só através dos movimentos sociais. Lembra do início da aula? Um grupo dominante, um grupo dominado. Jamais esse grupo dominante vai dar alguma coisa gratuitamente. Tudo que esse grupo inferiorizado deseja, tem que conquistar. Um dos caminhos dessa conquista são os movimentos sociais. E aqui, nós já estamos chegando ao fim da nossa aula, nós temos aqui um movimento chamado de movimento do passe livre, por uma vida sem catraca. Por que eu trago esse movimento, pessoal? Porque Natal foi uma das precursoras, Natal foi uma das cidades onde esse movimento foi mais forte. Um grupo de estudantes, eu tenho uma faixa ali, Levante, Passe Livre, e um grupo de jovens caminhando pela cidade. De repente, esses jovens estudantes descobriram que passe livre era uma coisa boa. Professor, mas é? Eu não quero entrar aqui no mérito, mas existem vários estudos que provam que nas cidades em que parte da população tem acesso ao passe livre, esta atitude melhora em muito a vida do comércio local. Essa atitude melhora em muito a convivência social. Lembra do professor Nato? Função social da terra, função social da moradia. E aqui aparece uma função social da locomoção, do meio de transporte. É preciso que todos tenham acesso a ir e vir. É preciso que todos tenham acesso a esse direito. E é aqui que entra o movimento por uma vida sem catraca. Um grupo de jovens encamparam essa batalha, encamparam essa luta para que parte da sociedade circule livremente, sem pagar passagem. Professor, isso é um sonho? Não.
algumas cidades no mundo e algumas cidades brasileiras já praticam, né, já tem como prática essa atividade da vida sem catraca. Inclusive, se você prestar atenção, alguns candidatos a prefeito de algumas cidades tratam desse tema. Então, por que eu trouxe o movimento do Passe Livre? Porque, mais uma vez, a cidade do Natal é uma cidade que foi não só pioneira, mas uma cidade extremamente presente nos movimentos sociais. E aqui, encerrando a aula, qual é a lição, professor, que nós podemos ter com esse movimento? Primeira lição importante. A solução da sua comunidade não está em nenhum outro ser que não seja a própria comunidade. Qualquer dificuldade que a sua comunidade tem, ela será solucionada pela própria comunidade. Lembra da lição do Padre Sabino? Vê o problema social que você tem. Debater na igreja, na escola, no clube de jovem, na comunidade e agir. Então, a aula de hoje, a grande lição da aula de hoje é nós percebermos que os movimentos sociais só existem porque a sociedade é desigual, porque a sociedade é composta por grupos distintos, um grupo dominante e um grupo dominado. Como é que se acaba com os movimentos sociais? Acabando a desigualdade social. Infelizmente, acabar com a desigualdade ainda é um sonho, mas enquanto essa não chega, essa sociedade igual, continuamos aqui lutando em favor de todos os movimentos sociais. Não cabe a mim, enquanto professor, dizer que esse movimento é bom e aquele é ruim. Mas cabe a você, estudante, pesquise, descubra em que movimento social melhor eu me encaixo. Que movimento social eu preciso criar para resolver os problemas da minha comunidade. Obrigado a todos e nos encontraremos logo, mais uma vez, na próxima aula.